Eu cumprimento a amada igreja em nome do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria, estar louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus mais uma vez. Quero compartilhar um texto com os irmãos que se encontra em Gênesis, capítulo 21, a partir do 14. Gênesis 21, 14. Que diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se, andando, errante no deserto de Betsazá. E consumia a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar, desce dos céus, e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Deixe o lugar onde está. Ergue-te, levanta-te, o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água. E foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, e cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém? Só até aqui. É uma história bastante conhecida, a história de Abraão e Sara, onde Deus faz uma promessa a Abraão, que é o nosso pai da fé. Ele diz: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, que eu farei de ti uma grande nação. Porém, muitos anos se passam e essa promessa não se cumpre, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas Sara, por já estar avançada em idade, tanto ela como Abraão, Sara se acha incapaz de ter mais esse filho. Ela se acha como se a responsabilidade desse menino nascer cai sobre ela. Então o que ela faz? Ela pega sua serva Agar e dá para Abraão desposar dela, para que a promessa do Senhor se cumprisse. Como se a promessa do Senhor, para se cumprir, precisasse a nossa ajuda. Mas ela se achou nessa obrigação de ajudar Deus a cumprir a promessa, para que Abraão tivesse sua descendência. E assim ela faz. Não consulta Agar. Agar teve que se deitar com Abraão. Teve o Ismael. E assim sucedeu. Passou um tempo. A Agar, ela passou de um estágio de escrava e agora com mais regalias na casa. Ela era agora como se fosse a segunda esposa, ou a outra, que a oficial era Sara. Mas em meio a isso, a essa confiança que Sara deu a ela, porque não foi uma confiança qualquer, ela deu o seu esposo para deitar com ela. Ela ia gerar um filho para ela. Mas Agar não entendeu essa confiança. Agar, nesse momento, ela se achou acima de Sara. Agar, neste momento, ela achou que poderia ser mais que Sara. E começou a zombar dela. Começou a encharcar, porque Sara não gerava e ela podia gerar. E assim eu imagino as picuinhas do dia a dia delas, que eu acho que não eram poucas. E nessa lição da vida de Agar, em meio a tanta turbulência, a tantos atritos entre elas, um dia Sara bate de frente com Agar e pede a Deus que julgue entre elas, para ver quem estava errada. Ela
ela não pediu a Deus a opinião de Deus para mandar seu marido deitar com Agar. Mas ela pediu a opinião de Deus para ver quem das duas estava errada nesse momento. E assim muitas vezes em nossas vidas, nós fazemos coisas sem consultar a Deus. E quando o problema chega, é que a gente joga no colo de Deus, como se Ele tivesse a obrigação de resolver. Em meio a essa discussão, Agar foge para o deserto. Foge sem destino. Eu creio que Abraão, sabendo que ela estava com o filho já no ventre dele, ficou desesperado. A mulher dele vai com o filho para o deserto. Neste momento, Agar é surpreendida por um anjo. E esse anjo pergunta a Agar o que é que ela faz ali. Então ela conta que está fugindo da sua senhora. Neste momento, o anjo diz: humilha-te e volta. Você já imaginou essa situação? Você fugir de algo? Você pode até achar que está com a razão ou não, mas você voltar e pedir perdão, se humilhar? Nos dias de hoje é muito difícil, porque nós queremos sempre estar com a razão. Neste momento, eu trago o meu primeiro ponto. Deus tratou o caráter de Agar. Deus tratou o orgulho de Agar, a prepotência de Agar de se achar mais do que Sara. Deus tratou o caráter de Agar da rebeldia, da intolerância, da impaciência, da imprudência. E muitas das vezes, Deus permite que essas coisas aconteçam porque Ele quer tratar um filho seu. Quando Deus nos chama para tratar é porque Ele nos ama. E Ele não quer nos perder. Independente da situação que você esteja passando, eu sempre digo, deixa Deus tratar que é melhor. Porque só Ele tem um azeite para curar suas feridas. Só Ele tem um azeite para te encher, para te regar, para te trazer ao centro da vontade dEle. Quando Ele quer lhe tratar, é porque Ele quer que você seja verdadeiramente a sua imagem e a sua semelhança. Você já imaginou? A imagem e semelhança de Deus não é qualquer coisa. Não é qualquer pessoa que você vai se espelhar. Não é qualquer pessoa que você vai se achar querer ser parecido. É Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Neste momento Agar volta. Mas quando ela chega em casa, ela não vai onde Sara está. Ela chega para Abraão. Eu imagino a cena: Abraão, onde é que você estava, Agar? Ele sabia que ela tinha ido para o deserto, mas ela responde: eu ouvi aquele que me vê. Deus nos vê, Deus nos ouve em todos os momentos. Ele está em todos os lugares. Mas naquele dia, Deus tratou com Agar o caráter dela. E naquele dia ela pôde ouvir a voz do Senhor Jesus. Então ela volta. Acho que nesse período ela fica em paz em casa, até o nascimento de Ismael. Nesse momento, o menino nasce, cresce, Sara gera. Sara agora pode gerar, pode ter filhos. E era de costume naquela época celebrar. Então eles celebraram a desmama de Isaac. Só que neste momento, eu creio que a mente de Sara já estava bem sobrecarregada devido àquela situação. Porque pense comigo, a humilhação de uma mulher estar morando com a outra do seu marido e sabendo que ele tem um filho. E foi ela mesma que causou aquilo tudo. Por mais que tenha sido escolha dela, não era uma situação fácil. Não era difícil de engolir aquela situação todos os dias. Não era fácil. E eu acho que foi o estopim para que ela explodisse mesmo. Foi quando ela viu Ismael
tirando uma brincadeira com Isaac. Coisa de criança, coisa de menino. Quem aqui nunca brigou com seu irmão? Quem aqui nunca discutiu, nunca fez uma chacota do seu irmão? Principalmente os mais velhos, né, que gostam de tirar sarro com os pequenos. Fazer umas brincadeirinhas chatas que os bichinhos vêm chorando, inocentes. Em uma dessas brincadeiras, Sara simplesmente explode. E o que ela faz? Ela diz: Abraão, pega essa escrava e joga fora junto com seu filho, pois ela não vai herdar junto com meu filho Isaac. Quer dizer, antes de tudo isso acontecer, dela poder gerar, ela chamava Agar de serva, minha serva. Agora já era a escrava. Mas era a escrava que tinha promessa de Deus ainda. Era a escrava que ainda ia ter Deus com ela. Sara poderia achar que Agar e Ismael neste momento fossem um objeto descartáveis. Que o problema surgiu, eu não quero mais, então eu jogo fora. Mas para Deus não é assim. Eu creio que Abraão deve ter temido muito, porque era o seu primogênito. Já imagina o amor de um pai por um filho, ainda mais o único filho, e homem naquela época, que era motivo de muita alegria, era motivo de ser a continuação da sua descendência, como Deus prometeu e eles achavam que seria a promessa de Deus. Neste momento, Abraão temeu, mas ele ouviu a voz de Deus. E Deus disse: faz o que Sara mandou, pois eu estarei com eles no deserto, por causa de ti. Pela promessa que eu fiz a ti, eu honrarei Ismael também. Ele não ficará desamparado. E assim, Abraão fez. Levantou de madrugada, pegou um odre com água, alguns pãezinhos, colocou numa sacolinha lá e deu para eles. E colocou ainda o menino sobre os lombos de Agar. Ou seja, Abraão, muito rico, só deu apenas isso. Para nós, podemos até achar assim: como é que um pai faz isso com o filho? Jogar no deserto para morrer de fome, de sede? Ou então na temperatura fulminante que é no deserto de dia, e o frio extremo de noite. Aos olhos humanos, eram para morrer mesmo no deserto. Porque você já imaginou uma mãe e um filho apenas com um pouco de água e um pouco de pão? Não é nada. Mas mesmo assim, Abraão, temendo, eu acho que tremendo, ele confiou na palavra do Senhor, que não abandonaria Ismael, porque Ismael também era filho seu, mesmo feito da forma errada, mas não deixava de ser um descendente seu. E assim foi feito. Agar vai para o deserto. No deserto, meu segundo ponto, Deus se responsabiliza. Quando Ele faz uma promessa para você, independente do que o homem veja que não vai dar certo, que fique dizendo: ah, isso não vai dar certo por isso e por isso, ah, você não tem isso, você não tem isso. Se Deus fez a promessa, Ele se responsabiliza. Não importa como você seja, ou que você tenha ou não, Deus se responsabiliza e o milagre acontece. E assim foi. Deus se responsabilizou por eles. Mesmo Agar colocando ali o seu filho debaixo de uma árvore para morrer de fome e de sede, pois já não tinha mais nada. Como conta aqui, colocou ele numa árvore e foi para o outro lado, para não ver o seu filho morrer. E o seu filho não vê ela morrer. Nesse momento, mais uma vez o anjo aparece. Porque Ismael, ele tinha algo parecido com seu pai Abraão. Ele já tinha seus 14, 15 anos por aí. Ele aprendeu algo com seu pai: ter fé, perseverar,
Buscar aquele todo-poderoso que pode resolver qualquer situação. Mesmo que aos olhos humanos seja impossível. Porque ele era uma situação impossível, ao extremo. Era como uma questão de vida ou morte, literalmente. O que Ismael fez? Ismael clamou. Ele chorou? Chorou, mas ele clamou. Ele chorou, mas ele orou. Ele chorou, mas ele se prostrou. Ele chorou, mas ele se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Aquele que poderia fazer o impossível. Ele clamou ao Todo-Poderoso, ao nosso Deus, o Senhor Jeová. E imediatamente o anjo desceu. E mais uma vez, para quem? Para Agar. Ela esqueceu da promessa que Deus tinha feito para ela. Na primeira vez que ela fugiu para o deserto, Deus já havia prometido: multiplicarei de sobremaneira a tua semente, que não será cortada, porque muito numerosa será. Ela esqueceu dessa promessa, que a semente que estava dentro dela iria se multiplicar de forma que não poderia se contar. A promessa de Abraão cai sobre Agar, porque ela estava esperando um filho seu. E aquela promessa não poderia acabar ali, porque Deus ela cumpria a sua palavra. E mais uma vez, Agar escuta a voz do anjo. E o que ele diz? Levanta, toma o menino pela mão. Neste momento, Deus abre os olhos de Agar. Na Bíblia não diz que lá Deus fez aparecer um poço quando o anjo apareceu. Não diz que o poço apareceu assim do nada. Diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço. Muitas das vezes, pelo andar das coisas, nossa visão fica turva. Nós maximizamos o problema e parece que diminuímos Deus. Nós às vezes achamos que os problemas são maiores do que Deus. Que aquilo ali se limita ali e acabou ali. Eu vou morrer ali. Foi isso que Agar pensou. Esses anos todos que Agar conviveu com Abraão, ela não aprendeu nada. Porque quando você convive com alguém, você tem a ter algumas coisas que você aprende. Alguns costumes, às vezes até o jeito de falar, o jeito de agir. Isso é natural, porque você convive e você aprende. Às vezes até sem querer, mas aprende. E isso ela não aprendeu. Ela se via ainda como uma escrava fugida, esquecendo da promessa que Deus tinha feito a ela. Mas Ismael não. Com os seus poucos anos de vida, porque ele era um adolescente ainda, ele aprendeu a confiar em Deus. Ele aprendeu a ser dependente de Deus. Por isso que ele clamou e o anjo desceu. A Bíblia não diz que ele clamou porque Agar chorou. Não. Ele clamou porque ele ouviu a voz do rapaz. Por isso que eu lhe digo, meu irmão, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do abismo que você se encontre, veja o tamanho do seu Deus. Eu peço que Deus abra os seus olhos espirituais neste momento, para que você possa ver a grandeza dele, para que você possa ver o impossível que ele pode fazer, para que você possa ver as maravilhas que ele ainda vai fazer em sua vida e na sua família, para que você possa ver o agir dele em sua vida, para que todos poderão dizer: ela serve ao Deus fiel, ele serve ao Deus fiel. Deus verdadeiramente anda com ela. Deus não abandona. Na tribulação tá na prova tá. O barco vai virar? Não. Por quê? Porque eu sei a quem eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei do que ele é capaz. Agar não entendeu, mas Ismael entendeu. E ele viu o quanto ele já estava sofrido ali no deserto. E ele chegou com providência. Neste momento, Agar se levanta, pega água no poço, dá água para o menino. E eles vivem ali no deserto. Como Deus disse,
a nação dele seria multiplicada. A geração dele não poderia se contar, então ele não poderia morrer ali. E naquele momento, é o meu terceiro ponto. Deus faz crescer. Deus fez aquele menino crescer no deserto, onde muitos poderiam morrer. Deus fez aquele menino multiplicar no deserto, onde muitos poderiam falir. Porque Deus era com ele. A promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria com o seu filho, mesmo no deserto. No deserto ele cresceu, ele multiplicou, ele casou, ele foi abençoado, não só financeiramente, mas mentalmente, espiritualmente. Porque você imagina a mente de um adolescente que foi expulso da casa do seu pai por sua madrasta, né? Que era madrasta. Desprezado pelo seu pai para morrer no deserto. E no momento crucial, a sua mãe ainda abandona para morrer só. Ele poderia ser traumatizado, porque tudo hoje traumatiza. Mas ele era consciente que Deus era com ele. Deus era com ele em todos os momentos. E ele cresceu no deserto. Ele foi próspero no deserto. E é isso que eu convido a você, meu irmão, nessa noite. No deserto, busque crescer, florescer, dar frutos, multiplicar sua descendência, sua nação, debaixo da graça do Senhor Jesus. Crendo na promessa de Deus fez na sua vida, crendo na promessa do Todo-Poderoso. Não esqueça da promessa que Deus fez para você. Não importa o que você esteja passando, não esqueça. Nós temos essa infeliz coincidência de ser esquecidos. Tudo que Deus nos promete, no qualquer burburinho, a gente esquece. Qualquer afliçãozinha que vem, a gente esquece do que Deus prometeu. Ei, o que Deus prometeu é maior, é melhor. Você vai passar, basta confiar. Acredita. A sua mãe e o seu pai podem lhe abandonar, mas aquele que seu pai e sua mãe abandona, Deus recolhe, Deus cuida, Deus zela. E Ele se responsabiliza por cada passo seu. Continua confiando e acreditando no que Ele lhe deu. Ismael poderia crescer com inveja de Isaac, porque ele tinha tudo e de repente perdeu tudo. Você já imaginou uma pessoa rica e de repente não tem nem o que comer? Foi assim com ele. Ele poderia ter crescido com raiva do pai, com rancor. Ele poderia crescer com a mente mal, ser um mau caráter, porque ele não teve esse reconhecimento de que, mesmo que a esposa de Abraão não quisesse ele, mas ele era filho. Abraão é quem mandava na casa. Ele poderia dizer: não, você pode mandar Agar embora, mas Ismael fica. Mas o que ela disse? Os dois fora. Meu filho não vai herdar com ele. Mas a herança maior Deus deu a Ismael. O cuidado e a proteção e o zelo em todos os momentos. Ismael, ele foi próspero porque ele confiou no Senhor. Ele não ficou com ressentimento. Ele não guardou rancor. Ele não guardou mágoa. Pelo contrário, eu vejo aqui um menino para essa idade, ele ser muito centralizado, ter uma mente muito feita. Por quê? Porque ele tinha Deus no centro da vida dele. Quando a gente tem Deus no centro das nossas vidas, não importa o que digam, não importa o que façam, você está feliz com Deus, não importa o que ninguém diga com você. Porque o ressentimento, a mágoa, só nos faz mal. Não atinge ninguém que você tenha raiva, vai atingir somente a você. Porque enquanto você guarda ressentimento, guarda rancor, você fica distante de Deus. Você não deixa Deus agir em você. Você não deixa Deus se lhe transformar, lhe lapidar, retirar o que precisa ser retirado, para que o Espírito Santo habite. Ismael, ele era próspero de Deus em sua vida. E não há prosperidade maior
do que Deus na vida de um cristão. Não há. Não adianta ter o mundo todo e perder a sua alma. Não adianta ter o dinheiro do mundo todo, ter os prazeres da vida, e no final de tudo isso, você perder a sua alma. Quando Deus trata um filho seu, é porque Ele quer você debaixo da potente mão dEle. Ele quer você debaixo da graça e da misericórdia dEle todos os dias. Ele quer você dependente dEle todos os dias. E isso Ismael era, dependente dEle todos os dias. Por isso que ele cresceu em todos os aspectos da sua vida. Abraão casou com outra mulher, chamada Quetura, e teve Zirã, Jaxá, Medá, Midian, Ibaque e Suã. Eu lhe pergunto na Bíblia. Eu vim saber hoje, que eu não sabia que ele tinha mais irmão não, viu? Porque eu nunca tinha visto mencionado. Vocês ouviam falar desses outros filhos? Na história de Abraão? A não ser neste momento? Não. Mas de Ismael você ouve. Porque Deus era com ele. Ele foi reconhecido, ele foi próspero. Porque podiam dizer assim, os irmãos se juntarem e dizer: cadê o coitado Ismael? Como é que está? Morreu? Será que morreu no deserto? Será que está passando fome, está passando sede? Está padecendo? Não. Deus era com ele e ele era reconhecido. Não. Ismael cresceu no deserto, multiplicou no deserto. Ele avançou. Por quê? Porque ele deixou as mágoas para trás. E é o que eu convido a vocês hoje a fazer. Deixe as mágoas para trás. Deixe os rancores para trás. Deixe tudo que te afasta de Deus para trás. Porque não vale a pena. Não vale a pena você gastar energias com coisas tão pesadas, tão negativas. Como é que você quer crescer em Deus? Multiplicar em Deus? Frutificar? Se você não tiver um coração ensinável, aberto e contrito. Se você não tiver um coração puro. Porque na Bíblia diz que aqueles que têm um coração puro como o de uma criança herdará os céus. Por que será que Deus disse isso? Porque o ser humano ele é muito fácil de guardar mágoas, de guardar rancores. Ismael tinha tudo para ser uma criança revoltada, de mal com a vida mesmo. Mas ele tinha um coração ensinável. Deus retirou tudo isso dele. Deus fez crescer e florescer. E é isso que eu convido a vocês. Cresçam e floresçam na presença do Senhor Jesus. Retira todo o peso da sua alma, do seu coração. Se entregue a Jesus verdadeiramente. Converta o seu coração verdadeiramente a Deus. Não só pela metade. Converta-o verdadeiramente todo o seu coração. Não deixe nenhuma lacuna para que o inimigo venha colocar flechas de coisas ruins. Abra para Ele. Deixa Deus sarar. Deixa Deus curar. Deixa Ele derramar o azeite no seu coração e trazer libertação para o que te frustra. Libertação para o que te faz esmorecer quando você lembra de alguma coisa que lhe doeu. Dores que lhe doem até hoje, causada por infância. Causada por uma má amizade, por algo que alguém lhe falou. Não deixe isso estragar o relacionamento puro com Deus. Peça a Deus para que purifique o seu coração. Peça a Deus para que deixe o seu coração leve como o de uma criança. Uma criança dessa, você dá uma tapa, ela fica chorando. Daqui a pouco, ela não lembra. Ela está no seu colo, ela está brincando, está lhe cheirando, já não lembra. E é assim que Deus quer o coração de um cristão. Maleável, ensinável. Para que Ele venha colocar a coisa mais pura. A coisa não, perdão. O ser mais puro que há neste mundo, que é o Espírito Santo. Ele não habita em um coração sujo, um coração imundo, cheio de coisas ruins. Ele não habita simplesmente assim. Ele não se mistura com a impureza. Se desprenda dessas coisas. Deixa Deus abrir seu coração, fazer uma faxina.
deixe Ele te encher. Aí você vai ver Ele fazer você crescer em todas as áreas da sua vida. Aquilo que você achava que era impossível, que não havia como você perdoar, você tratar, você curar. Mas se você abrir Ele para Deus, Ele vai tratar, Ele vai curar. Porque foi assim com Ismael. E quando Abraão, seu pai, faleceu, quem estava lá no enterro junto com Isaac? Ismael. Não teve picuinha, não teve, ai, meu pai me abandonou, sou revoltado. Não teve, porque você é o privilegiado e eu não. Ele me jogou no deserto para morrer e você ficou aqui com tudo, eu não herdei nada. Nada disso. Ismael herdou a provisão de Deus. Tem coisa melhor nessa vida do que a provisão de Deus? Tudo que você precisa, Ele é a provisão. Por isso que diz assim: quem o enviou? O grande eu sou. Eu sou o quê? Eu sou a saúde que você precisa. Eu sou a porta aberta que está fechada. Eu sou o perdão para liberar o seu coração. Eu sou a palavra que entra e cura, que liberta e que salva. Eu sou aquele que te fortalece nas frontas do dia a dia. Eu sou o socorro presente na angústia. Eu sou aquele que te salva e te liberta. Deixa eu entrar em seu coração verdadeiramente. Deixa eu sarar. Rasga a tua alma neste momento. Rasga o teu coração. Faz a oração mais sincera que um cristão pode fazer. Deus, eu sou pequeno. Eu sou falho. Eu não tenho nada. Tudo é teu. Me purifica, Senhor, me liberta. Liberta de quê? Liberta-me de mim. Todos os dias. Me quebra todos os dias, mas me faz um vaso novo. Me enche de ti, Senhor. Retira tudo o que não te apraz. É assim que Deus quer o coração de um cristão, quebrantado e contrido aos pés dele. E é isso que eu convido a vocês, a se policiarem todos os dias, a deixar tudo o que não te apraz de lado. Você mesmo faça uma autoanálise. Não há pessoa melhor para lhe analisar do que você mesmo. O que está desagradando a Deus? O que você faz que te afasta de Deus? O que entristece o Espírito Santo? Se eu quero ser usada por Ele, em que eu devo melhorar? O que eu devo parar de fazer? Quais amizades eu tenho que deixar? Quais amizades me afastam de Deus? E eu prometo a vocês, Deus vai fazer um rebuliço e uma faxina. E você vai ser um vaso novo. Um vaso qual Ele vai ter o prazer de derramar o seu azeite. Porque Deus não vai derramar o seu azeite em um odre velho. Para derramar o seu azeite, Ele precisa de um odre novo. E é isso que Ele está pedindo à igreja. Abra o seu coração. Deixa Deus abrir. Deixa Deus fazer a faxina, para que Ele derrame o vinho novo. O vinho da alegria, da graça, da paz, da esperança de dias melhores. A alegria de estar aos pés dEle todos os dias. De estar na casa dEle todos os dias. É tempo de recomeçar. Essa pandemia foi um alerta para isso. Nós vivíamos muito no automático. E esquecíamos de estar na presença de Deus. Aí Ele para tudo. Você vai ter que reorganizar o seu tempo, que agora sobra mais. Você acha que foi para quê? Para você fazer faxina em casa? Foi para você se reorganizar, se reposicionar, para que Deus pudesse lhe capacitar e lhe usar. Porque aqui tem grandes promessas do Senhor. E Deus quer usar essas promessas. Ele ama abençoar um filho seu. Agora que para sermos abençoados, Ele precisa lhe direcionar. E este é o meu ponto. Quando Deus te direciona, Ele lhe coloca no propósito dEle.
Qual o propósito de Deus para nossas vidas? Servi-lo todos os dias com amor, com alegria, com determinação. Todos os dias. Por isso que Ismael foi próspero. Porque ele se deixou ser direcionado por Deus. Ele deixou seu coração ensinável para Deus. Ele tinha tudo para ser uma pessoa destruída, até morrer no deserto. Mas ele foi abundante no deserto. Ele foi abundante da graça de Deus, da presença de Deus. E é isso que Deus quer fazer com vocês. É assim que Deus quer abençoar cada um. Que vocês abram seus corações e deixem o Espírito Santo de Deus entrar. Eu desde já agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E orem por mim.